Ainda bem que deputado Paulo Ramos. Muito obrigado. Então vamos passar a palavra para o professor Roberto Correia, vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física. Dizer que eu já tem havido tanta reunião sobre a educação física que eu já me considero um conhecedor, não é isso? Dos fundamentos da profissão. Bom dia a todos os presentes. Cumprimento o excelentíssimo deputado estadual Paulo Ramos e estendo o cumprimento a todos os demais membros dessa mesa. Gostaria de começar dizendo que, fazendo um agradecimento, né, e um reconhecimento de todo o trabalho que essa casa tem desenvolvido, né, e no carinho que tem tido com os profissionais de educação física e com essa categoria, com o conjunto da educação física, demonstrando que avançamos no conceito de uma democracia representativa, ou seja, a preocupação de, em todo momento em que se pretende discutir legislações específicas e inerentes a determinados grupos, que esses grupos possam ser ouvidos. E acredito que o objetivo maior desse encontro seja exatamente esse. Então, em nome do Conselho Regional de Educação Física da Primeira Região, faço exatamente esse agradecimento pela abertura que esta casa tem tido com os profissionais. E, mais uma vez, estamos aqui para discutir uma questão que é muito cara, é muito importante para a nossa profissão. E quando eu digo que ela é muito importante e muito cara, é porque ela coloca em aparente conflito dois princípios constitucionais que estão esculpidos no mesmo artigo da Constituição, que é o artigo 170, que estabelece a valorização do trabalho humano e, ao mesmo tempo, o reconhecimento e a valorização da livre iniciativa. Então, estamos aqui diante, né, de um aparente conflito, e é exatamente o que o CREF, a forma como o CREF 1 entende a questão, porque, na verdade, como muito bem colocou o nobre deputado Chiquinho da Mangueira, esse é um conflito aparente. Por que ele é aparente? Bom, em primeiro, também reconhecer a importância dos projetos de lei, tanto do deputado Milton Rangel, do deputado Marcos Vinícius e do deputado Rosenberg Reis, que apontam, né, para o entendimento de que exista a necessidade de discutir essa questão. Então, esses projetos deram a oportunidade de detonar esse processo de discussão, então, acima de tudo, eles já cumpriram um papel importante. Então, é relevante reconhecer isso também. Mas, adentrando especificamente no tema, os projetos de lei, eles tendem, apesar de toda a sua boa intenção, a trazer um problema que ainda que de forma indireta, uma intervenção do Estado numa relação que é eminentemente privada. Ou seja, uma relação entre os proprietários dos estabelecimentos, as sociedades empresárias que lidam com o fitness e com as atividades das academias de ginástica, e os seus trabalhadores, no caso aqui, especificamente, um segmento dessa categoria, que são aqueles que atuam como personal trainer. Essa relação ela já acontece há muito tempo, e me parece que ela vem sendo, de uma forma ou de outra, bem conduzida, né? Se nós considerarmos a realidade do Rio de Janeiro, vamos perceber que muitos estabelecimentos já encontraram o equilíbrio, né, nessa relação, a partir do momento que entendem a importância do personal trainer na qualidade do serviço que é prestado aos seus clientes e até, em alguns momentos, na captação de novos clientes, como o nobre deputado aqui ao meu lado, inclusive, citou, e, ao mesmo tempo, o personal trainer entende que é uma possibilidade de auferir rendimentos maiores do que aqueles que, infelizmente, talvez essa fosse uma discussão até mais relevante, do valor da hora-aula que esses profissionais recebem dentro de parte ou da maioria desses estabelecimentos. Então, o equilíbrio nessa relação já vem sendo encontrada na livre negociação entre ambos os lados. Citados aqui algumas distorções nessa relação,
né, e isso de fato acontece, mas essas distorções têm que ser entendidas como exceções e não como regra. E como exceções, elas já são tratadas nos espaços da judicialização, nos espaços estabelecidos através dos instrumentos jurídicos para isso. Ou seja, projetos de leis que possam intervir diretamente nessa relação podem e tendem, na verdade, a criar o desequilíbrio nessa relação. Então, por quê? Porque a partir do momento em que os estabelecimentos sejam, como está entendido no caput de 2 desses projetos, sejam obrigados a aceitar a entrada dos personagens, os estabelecimentos podem simplesmente entender que não querem mais esses profissionais e vão trabalhar exclusivamente com seus profissionais na relação de vínculo. No momento em que a legislação estabelece essa obrigatoriedade, acaba gerando também essa preocupação. E é muito difícil que qualquer legislação consiga dar conta de todas as outras questões que perpassam essa relação. Então, uma delas, a própria existência futura do vínculo empregatício, que é uma questão que tem que ser discutida e entendida. Já há, em alguns momentos, o entendimento da Justiça que essa relação entre o personal e o estabelecimento pode, sim, se não forem tomados alguns cuidados, estabelecer esse vínculo. A outra questão se relaciona com a responsabilidade civil, ou seja, a partir do momento que o estabelecimento tenha que aceitar a entrada dos profissionais sem que ele possa ter algum critério na seleção desta entrada, pode vir a assumir a responsabilidade por danos que sejam causados por esses profissionais aos seus clientes. E aí responder solidariamente ou subsidiariamente perante a demandas judiciárias por lesões de direitos causados aos clientes. Então, essa relação entre os personagens e os estabelecimentos, ela tem que ser uma relação construída principalmente na questão da confiança. Confiança do profissional que entende que aquele estabelecimento vai lhe dar todas as possibilidades para prestar o melhor serviço ao seu cliente, e confiança do estabelecimento no sentido de que esses profissionais possam desenvolver as suas atribuições, as suas atividades laborais, sem colocar em risco também a idoneidade dos profissionais propriamente dito do próprio estabelecimento. Então, essas questões são questões que elas se constroem nessa relação e elas não se estabelecem necessariamente a partir de questões da construção da lei propriamente dita. Um outro argumento que nós temos ouvido, e aí é uma questão importante também, é que, como acontece, por exemplo, no caso dos médicos, que tem, por uma questão legal, a possibilidade de adentrar em qualquer clínica médica para atender os seus pacientes, mas aí a gente tem uma comparação entre duas realidades que são completamente diferentes. A primeira delas se estabelece até por uma questão tributária. Se as academias de saúde, se as academias de ginástica são entendidas, e deveriam ser de fato entendidas, como estabelecimentos que lidam e cuidam da saúde da população, deveriam ter os mesmos privilégios tributários, como, por exemplo, no caso das clínicas médicas, que se enquadram na alíquota de 8% do lucro presumido, enquanto as academias pagam 32% de tributos. Então, daí já se vê a completa diferença no entendimento desses estabelecimentos. Assim como ocorre também na própria questão dos descontos do imposto de renda. Nós podemos deduzir os gastos com os custos de atendimentos médicos, mas ainda que entendamos a necessidade da atividade física desenvolvida nos estabelecimentos, como as academias, não podemos gozar dos descontos do imposto de renda com os gastos que temos nos estabelecimentos. Então, são questões que deixam clara a diferença entre esses estabelecimentos quando a gente fala da questão da saúde. Então, esse tem sido o entendimento do Conselho de que
existem sim, né, alguns estabelecimentos que cobram valores desproporcionais e desarrazoados, isso é verdade, mas o entendimento do Conselho é que isso vai se estabelecer por uma lógica, como já vem se estabelecendo, diga-se de passagem, numa lógica de movimento da própria relação, como eu bem disse, uma relação necessariamente de confiança. Então, esse é o entendimento inicial do Conselho de Educação Física. Agora, o Conselho de Educação Física, apesar de ter esse entendimento inicial, tem uma preocupação importante, que é de o tempo inteiro estar ouvindo o conjunto da educação física. Quando a gente diz o conjunto, porque não necessariamente a categoria de trabalhadores, mas também os proprietários dos estabelecimentos, que na grande maioria dos casos, no nosso caso, são profissionais de educação física. Então, nós temos, né, algumas redes estabelecidas e algumas academias de grande porte, algumas não necessariamente de propriedade de profissionais de educação física, mas a grande maioria dos estabelecimentos, as academias de pequeno e de médio porte, são academias cujos empreendedores são os próprios profissionais de educação física. Então, que têm interesse direto nessa relação também. Por conta disso, o Conselho Regional de Educação Física convocou abertamente todo o conjunto da educação física fluminense e realizou, durante o ano de 2016, 14 assembleias abertas, para as quais as convocações foram feitas indistintamente de que se tratava de proprietários de estabelecimentos, profissionais que atuam nos estabelecimentos ou de responsáveis técnicos de estabelecimentos. Então, nessas 14 assembleias, foram ouvidos mais de 1.500 componentes dessa comunidade da educação física, e, para nossa surpresa, embora a gente até entenda o resultado dessas assembleias, mais de 99% dos profissionais que estiveram presentes entenderam que a lei poderia trazer, as leis, os projetos de lei, uma vez publicados, aprovados e publicados, poderiam trazer alguns problemas nessa relação. E, por conta disso, através de voto, optaram por manter, neste momento, a relação como ela vem se dando. E o Conselho, né, independente da sua posição inicial, que, neste caso, ela é compatível com o entendimento dos profissionais do Rio de Janeiro, né, assume a postura de defesa daquilo que o conjunto da educação física apresentou nas assembleias. É importante frisar que as assembleias foram convocadas indiscriminadamente e elas foram divididas por regiões, por isso foram 14 assembleias, mas todos os profissionais que quiseram e tiveram interesse de participar, e o ponto de pauta foi divulgado previamente. Então, na convocação, além de outros pontos, estava claro que um deles seria a discussão dos projetos de lei que tratam do repasse dos personagens, e estiveram presentes e apresentaram suas posições. Então, para concluir a minha fala, hoje, né, o Conselho Regional de Educação Física da Primeira Região, né, que tem a jurisdição sobre o Estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, tem muita tranquilidade em colocar que a posição que o Conselho traz é uma posição que é o entendimento do conjunto da educação física fluminense no que diz respeito a esses projetos de leis. Então, a gente vai acompanhar e pretende, né, entender como o debate vai se dar, mas traz uma posição que hoje não é mais a posição do CREF1, mas sim a posição desses profissionais que se manifestaram dentro dessas assembleias. E só uma questão que eu acredito que a gente seja importante colocar isso, né? A gente tem modelos hoje diferentes de estabelecimentos que atuam na área do fitness, da ginástica e da musculação. E, independente desse modelo, em todos eles existe a presença de profissionais de educação física, né? Então, hoje a gente tem aqui representantes profissionais de vários estabelecimentos diferentes
e como vice-presidente do Conselho, eu não poderia deixar de me manifestar nesse sentido, né, inclusive profissionais das grandes redes, né? E tenho certeza que os profissionais das grandes redes que aqui estão presentes também desenvolvem as suas atividades orientando os seus clientes e com a preocupação de oferecer e de ofertar o melhor serviço para o qual estão preparados. Inclusive, como foi citado pelo nobre deputado ao meu lado, né, os profissionais que atuam na Smart Fit, né? Então, que aqui estão presentes e que têm um compromisso sério, né, e importante com a saúde dos profissionais, das pessoas que buscam essas academias. Em síntese, excelentíssimo deputado Paulo Ramos, mais uma vez enalteço e reconhecemos a importância dos projetos, mas a posição que trazemos do CREF1 é pela não continuidade desses projetos, no sentido, não da importância que eles trazem na discussão, mas do entendimento da categoria profissional de que eles não atendem, no seu conjunto, os anseios dos profissionais de educação física do Rio de Janeiro. Okay? Muito obrigado. Muito obrigado.